Eu queria falar agora sobre o voto nulo. Isso é uma questão, eu cheguei até a fazer um artigo sobre isso. Porque geralmente a pessoa que vota nulo é uma pessoa que tem consciência, às vezes é uma pessoa que tem estudo, é uma pessoa que tem assim, vamos dizer assim, até uma contestação com o sistema. E ela é indignada, uma forma de protestar, ela acaba votando nulo ou votando num candidato bizarro, certo? Escolhendo um candidato ridículo para votar. E eu tenho dito para as pessoas que elas não devem fazer isso não. Não deve não, porque tem um detalhe. A melhor coisa que tu pode fazer para castigar o mal político é eleger um outro no lugar dele. Quando você se isenta, porque o voto nulo, o voto branco não serve para nada, ele é desconsiderado, acaba que tu ajuda a eleger aqueles caras que você abomina, aquelas pessoas que você não gosta, e eu acho que isso nós temos que modificar. A forma de protestar, ela é importante, mas eu acho que proteste escolhendo, porque você tem capacidade para escolher. Você tem sim inteligência para escolher e deve fazer isso. Porque eu acho assim, ó, nós chegarmos ao ponto de nos submeter, porque a gente acaba caindo na manobra. A gente se acha inteligente, quer protestar, se acha bom e protesta fazendo o jogo dos caras. Porque quando tu vota nulo branco, isso diminui o quociente eleitoral, então fica mais fácil para eleger. Quando tu vota num candidato bizarro, geralmente o candidato bizarro, hoje quase todos os partidos têm candidatos bizarros, porque virou assim mais ou menos uma estratégia. Virou uma estratégia dos caras. Põe um candidato bizarro, as pessoas que estão revoltadas votam neste candidato bizarro para tirar sarro, né? Que na verdade estamos tirando sarro da gente mesmo. Essa é a verdade. Quando tu vota no candidato bizarro, tu está tirando sarro de ti mesmo. E aí o que tu faz? Acaba elegendo na carona desse candidato bizarro aqueles malandros, aqueles políticos que talvez por você não gostar deles ou por fazer as coisas erradas não poderiam se eleger. E se elege na carona do candidato bizarro. E essa questão do candidato bizarro eu fico meio indignado, vou ser sincero para vocês. Aqui agora em Porto Alegre tem uns candidatos aí, tem um que o Santinho fala da é o personagem mais conhecido, não sei o quê. Gente, nós vivemos numa cidade onde as pessoas moram na rua, onde ainda tem problema de saúde, onde tem muita gente que não pode buscar emprego, não vai ter emprego porque não tem passagem de ônibus, ainda tem gente que não tem saneamento básico, e aí nós vamos pegar o nosso voto e vamos dar para um personagem, para uma piada, a gente fazendo piada com a vida das pessoas. Isso, você sério, me indigna. Porque primeiro o cara ser candidato assim, ele achar que vai usar esse bordão para se eleger, não precisa fazer nada. Tu tá entendendo? É só eu fazer umas palhaçadas na televisão que as pessoas vão votar em mim. Eu já acho um papelão fazer esse tipo de coisa. E além disso, as pessoas votarem? Isso é sério, política é coisa séria, política tem a ver com a vida das pessoas. As pessoas inteligentes, nós que temos condições de pensar, de refletir, nós temos o dever de escolher bem para poder melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida daquelas pessoas que estão necessitadas, para melhorar todo o sistema que a gente tem. Quando a gente faz esse tipo de piada, a gente está fazendo uma piada com a gente, está fazendo piada com aquelas pessoas que precisam. Gente, tem muita criança, cara, que está abandonada, tem muita criança que sofre violência. Essas pessoas precisam de política pública, elas precisam de amparo. Entende? E quando a gente vota nessas pessoas que não estão preparadas para fazer o trabalho que tem que ser feito, que não estão preparadas para exercer com dignidade aquilo que tem que ser exercido, a gente acaba fazendo o sistema não funcionar. E quando ele não funciona, ele não atende essas pessoas. Quando ele não funciona, ele acaba gerando problema para essas pessoas. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de que talvez, e muitas vezes a pessoa tem a sua casa, tem o seu emprego, tem uma situação estável, entende? Então ela acha assim, sabe de uma coisa, eu não preciso desses políticos, eles é que se dane, entendeu? Eu não vou votar neles. Sim, só que é aquelas outras pessoas. Aquelas que não têm a mesma condição que tu. Aquelas pessoas que não têm a mesma estrutura que tu tem, não têm um emprego, aquelas pessoas que não têm uma casa que nem você tem, que falta o alimento, aquelas pessoas que sofrem violência, essas pessoas não precisam da tua ajuda também para poder escolher um bom candidato? Essas pessoas não precisam que muitas vezes tu escolha por elas. E quando eu digo escolher, não é ir lá e manipular o voto das pessoas, não. Que você ajude elas a escolher. Que você ajude elas, não vá lá, porque muitas vezes elas até por necessidade acabam trocando o seu voto, às vezes por uma cesta básica e tal. Nós temos que sim ter consciência para que os políticos, para que as pessoas deixem de ser manipuladas por maus políticos, que as pessoas deixem de vender os seus votos, entende? Às vezes por uma mixaria.
Eu acho que isso é uma reflexão que nós temos que fazer. E aquelas pessoas que têm condições, que têm capacidade para fazer essa escolha, têm que fazer. Elas não podem se isentar do sistema. Isso é uma responsabilidade que você tem. Sempre diz que quanto maior é a nossa a função que a gente exerce, quanto maior é as condições que a gente tem, tanto de econômicas ou inteligentes, maior é a nossa responsabilidade. Essa é a grande verdade. Quanto mais inteligente tu é, mais tu tem que passar a tua mensagem. Quanto melhores condições tu tem, mais você tem que ajudar as pessoas. Quanto mais oportunidades você tem, mais você tem que botar essas oportunidades ou conhecimento a serviço das pessoas, dos outros que não têm. Eu acho que isso é uma questão de solidariedade, isso é uma questão de fraternidade. Então eu queria que você pensasse, aquelas pessoas que votam nulo branco, eu acho que está na hora de repensar esse voto. Valeu? Um abração.